No segundo dia de conclave, na quarta votação, o cardeal americano Robert Prevost, de 69 anos, foi escolhido para suceder o Papa Francisco no comando da Igreja Católica no mundo. Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV, apareceu na sacada diante da multidão na Praça de São Pedro, pouco mais de uma hora depois da famosa fumaça branca anunciando a eleição do novo pontífice. Nascido em Chicago em 1955, Prevost é considerado um reformista, morou muitos anos na América Latina e também tem a cidadania peruana. Na juventude, ele frequentou um seminário da Ordem de Santo Agostinho em St. Louis antes de se formar em matemática na Filadélfia. Dos cardeais americanos, ele era visto como que tinha mais chance de se tornar papa devido à sua inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana, segundo os especialistas. Mas, ao mesmo tempo, sua sólida formação em direito canônico tranquilizava os círculos da Igreja que buscam uma abordagem mais focada em teologia. Poliglota, Prevost estudou direito canônico em Roma, onde também obteve o doutorado. Ele se juntou aos agostinianos no Peru em 1985 para a primeira de suas missões no país latino-americano. Ao retornar a Chicago em 1999, foi nomeado prior provincial dos agostinianos naquela região americana e, posteriormente, prior geral da ordem em todo o mundo. Ele retornou ao Peru em 2014, quando Francisco o escolheu como administrador apostólico da Diocese de Chiclayo. Em 2015, ele obteve a cidadania peruana. Quase uma década depois, Prevost se juntou à Cúria Romana, substituindo o cardeal canadense Mark Ouellet, que foi acusado de agredir sexualmente uma mulher e renunciou devido à idade. Também se tornou presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. E há 2 anos, ele se tornou prefeito do Dicastério para os Bispos do Vaticano, um cargo responsável pela seleção da próxima geração de bispos. Prevost é visto como um reformista. Após a morte de Francisco, ele disse que ainda havia muito a fazer na transformação da Igreja. O cardeal disse em uma entrevista, abre aspas, não podemos parar, não podemos retroceder. Temos que ver como o Espírito Santo quer que a Igreja seja hoje e amanhã, porque o mundo de hoje, em que a Igreja vive, não é o mesmo que o mundo de 10 ou 20 anos atrás. Fecha aspas. E agora vamos para alguns dos desafios que ele vai enfrentar. O primeiro diz respeito a conquistar e preservar fiéis. O Vaticano ressalta que o número de católicos no mundo tem crescido de modo relativamente consistente, mas em muitos países a Igreja Católica tem perdido espaço, seja para o secularismo, seja para outras fés. O Brasil é um grande exemplo disso. O país com a maior população católica do mundo tende, segundo algumas projeções, a se tornar de maioria evangélica nas próximas décadas. A proporção de católicos, que no ano 2000 era de 74%, caiu para 65% 10 anos depois. Nesse contingente se incluem os chamados católicos não praticantes, que se declaram católicos, mas não costumam frequentar a igreja. Enquanto isso, a proporção de evangélicos mais do que dobrou entre 1990 e 2010. Os dados do censo mais recente estão sendo consolidados pelo IBGE, mas tudo indica que essa tendência não mudou. E fora do Brasil? Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, o cristianismo em geral enfrentou anos de declínio, tanto o protestantismo quanto o catolicismo. Já o número de americanos que se declaram sem afiliação religiosa quase dobrou ao longo de 15 anos. Hoje, o maior crescimento do catolicismo se dá na África subsaariana, mas também disputando terreno com denominações evangélicas e com o islamismo. Muitos analistas e líderes religiosos com quem a gente conversou dizem que a Igreja Católica tem tido dificuldade em se conectar com as pessoas. Outros opinam que, em alguns lugares, a Igreja se tornou muito elitista, virou um espaço de classe média, em que a população mais pobre não se sente bem-vinda. E tem também quem acha que, no caso do Brasil, a população simplesmente escolheu abraçar um cristianismo mais conservador, representado pelas igrejas evangélicas. O vaticanista Felipe Domingues avalia que o cenário atual é parte de um problema global ainda maior, uma crise de confiança em todas as grandes instituições, a Santa Sé entre elas. E junto com a dificuldade em conquistar fiéis, existe outro grande desafio, o de formar novos padres. No mundo inteiro, o Vaticano calcula haver quase 407 mil padres. São 7 mil a menos do que havia em 2017. Os maiores declínios ocorrem na Europa e nas Américas. De novo, vejamos o caso do Brasil. Um estudo de 2018 calculou que seriam necessários mais de 20 mil sacerdotes para atender todas as comunidades católicas no país. Os especialistas com quem a gente conversou dizem que a formação de padres nos seminários não dá conta dos desafios da vida moderna, algo pouco animador para jovens padres. Para além da formação, existem debates vistos como complexos, como o de ordenar homens casados ou não celibatários, ou mesmo mulheres. Essas são propostas que encontram resistência entre boa parte da Igreja. O que nos leva ao terceiro ponto, as disputas entre progressistas e tradicionalistas no catolicismo. Francisco, ao longo do seu pontificado,
discursou em favor dos marginalizados e de uma igreja mais inclusiva, inclusive para pessoas divorciadas ou homossexuais. Condannare una persona così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Falas desse tipo tiveram muito impacto, embora a homossexualidade continue sendo vista oficialmente como um pecado no catolicismo. Muitos reformistas aplaudiram os discursos do Papa e acham que Francisco deveria ter feito mais. Mas críticos conservadores se dizem preocupados com respeito às tradições da Igreja. Alguns chegaram a chamar Francisco de comunista. E essa disputa certamente continuará na Santa Sé e nas comunidades católicas. Para concluir, ainda permanece muito latente na Igreja o legado de décadas de encobrimento de casos de abusos sexuais por clérigos. Alguns números dão a dimensão do horror. Na França, houve 216 mil denúncias de abusos sexuais ocorridos entre 1950 e 2000. Na Irlanda, foram 15 mil denúncias de casos ocorridos entre 1970 e 1990. Nos Estados Unidos, foram mais ou menos 11 mil denúncias. Havia, em 2020, 2 mil sacerdotes vivos acusados de abusos sexuais. No Brasil, centenas de casos foram revelados por investigações jornalísticas. Em 2019, a Arquidiocese da Paraíba foi condenada a pagar uma indenização de 12 milhões de reais por exploração sexual de crianças, mas a multa acabou sendo anulada. Durante seu papado, Francisco se encontrou com vítimas pelo mundo para pedir desculpas. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Francisco foi inicialmente acusado de lentidão ao lidar com esse tema tão grave. Depois, implementou regras internas para incentivar que denúncias fossem reveladas, e incentivou que os casos fossem levados à justiça comum. Mas muitas vítimas alegam que permanece vigente a cultura de silêncio e deferência dentro da igreja que teria permitido que tais abusos ocorressem. É mais uma crise que está bem longe de um desfecho. Por hoje eu fico por aqui, mas dá uma olhada no nosso canal no YouTube, que tem muitos vídeos sobre a troca de comando na igreja. Fica de olho também em bbcbrasil.com, nas nossas redes sociais e no nosso canal do WhatsApp.